Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a quinta-feira da quinta semana do tempo comum e seguimos com o Evangelho de São Marcos, que hoje nos diz: naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa cidade e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, dentro deste relato, podemos nos questionar o que há de tirar para a nossa vida, o que devemos de compreender no nosso crescimento espiritual. Vemos que Jesus vai para a região de Tiro, e justamente essa região haviam muitos gentios, muitos pagãos, e ali habitavam pessoas que não pertenciam ao povo ou à fé de Israel. E Jesus entra ali, não sabemos até onde vai ao território de Tiro, mas como vemos, para descansar. Precisava de um tempo de descanso. Tamanho era o número de pessoas que o buscavam para escutar-lhe. E como meditamos estes dias, como tão poucas pessoas hoje querem escutar o Senhor, querem prestar-lhe ouvido, querem estar com Ele. Reclamam, muitas vezes, mas não buscam. E dizem ainda que não tem tempo para buscar. Se colocam a fazer tantas coisas e negam o tempo a Deus. Mas continuemos. Jesus não consegue ficar escondido. Chegou o relato até mesmo na região pagã, até mesmo entre os gentios, que Jesus ali estava. E vem esta mulher com fé. Com fé, sabendo daquilo que Jesus realizava, se dirige até ele para buscar a libertação, o exorcismo de sua filha. Nós, muitas vezes, mentalizamos uma filha criança, mas não sabemos a idade, o relato não nos diz. Se era criança, se era jovem, se era adulta, não sabemos. Mas supomos que sim, era uma jovem. Então, esta mulher vem até os pés de Jesus. Cai aos pés de Jesus como alguém que quer fazer um pedido, uma súplica. Suplicar ao Senhor algo que necessita. E aqui nós vemos que esta mulher não pede por si, mas pede pela sua filha, que estava possuída.
intercede, é uma intercessora. E Jesus lhe responde, nos parece rude, mas devemos de compreender o porquê o Senhor fala assim. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus recorda que ele veio primeiro para salvar o povo de Israel, os judeus, aqueles a quem o Senhor preparou ao longo dos séculos para a sua chegada. É para eles que primeiramente Jesus foi enviado. Mas, como bem sabemos, Jesus veio salvar a todos. Quer salvar a todos. Que irá salvar não depende só dele. Recordemos mais uma vez a frase de Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Se nós não colaboramos, ele não pode salvar. Então, quer salvar a todos. E diz que não é o momento ainda de dar estas graças a um povo pagão. E aqui, segundo o Evangelho de Marcos, começa a alargar ainda mais a sua missão aos pagãos e a salvação de todos. Esta mulher não se irrita com Jesus, não vai embora aflita, se sentindo humilhada. Ela expõe o seu sofrimento a Jesus, aquilo que está acontecendo, mas não impõe a sua vontade. Ela não impôs a vontade, coisa que muitas vezes nós, nas nossas orações e súplicas, fazemos. Queremos impor a nossa vontade a Deus e não acolher a sua. Então, já estamos vendo diversos fatos para a nossa vida com Deus e a nossa vida espiritual que devemos de nos questionar. Nós, primeiro, nos colocamos aos pés do Senhor, queremos estar com Ele. Segundo, nós expomos as situações de nossa vida ou fazemos imposição ao Senhor daquilo que queremos receber dele, da nossa vontade. Devemos de sempre acolher a vontade de Deus na nossa vida e não impor a nossa a Ele. E essa mulher, com tudo isso, chamada de cachorrinho, porque assim eram tratados os povos pagãos que pelos judeus, o que ela diz? É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças lhes oferecem ou deixam cair. Lança aos cães. Todos nós um dia fomos crianças e talvez muitos de nós tivemos algum animal. Não é verdade que muitas vezes pegamos algo de nosso alimento e oferecemos ao animalzinho que nós tínhamos? O cachorro, o gato, seja lá qual for? Assim, ela coloca esta mesma cena diante de Jesus. E Jesus agora vai lhe conceder o que ela havia pedido. Por quê? Porque ela foi humilde. Mais uma vez, a humildade nos é proposta. Recordemos, nós também viemos dos gentios. Não somos nós descendentes, segundo o sangue, dos judeus, ao menos a maior parte de nós, mas sim descendentes dos povos gentios, chamados a sermos um em Cristo pela fé, pelo batismo, pela união sacramental. Mas nós também nos colocamos como esta mulher, humildemente aos pés do Senhor, para amá-lo, adorá-lo. Reconhecemos quem nós somos, a nossa indignidade, a nossa pequenez diante dele. Ou queremos sempre nos elevar a nossa condição diante dele. Recordemos, nós não somos santos. Queremos, espero que todos queiramos ser-lo. Mas a maior parte de nós ainda estamos em busca. E a graça de Deus que nos auxilia a esta santidade. Por isso, nós reconhecemos quem nós somos diante do Senhor. Nossa miséria, nossa pequenez, nossa indignidade, que não deve de ser uma barreira que nos impeça a chegar ao Senhor, mas o reconhecimento de sua grandeza e de nossa pequenez, e que dependemos dele em tudo para a nossa vida. Temos este reconhecimento e, mais uma vez, não é para colocarmos como barreira este reconhecimento, mas sim como ato de humildade. Senhor, sou tão pequeno, mas necessito em tudo de Ti.
E aqui está a minha vida. Eis a minha história. Aqui estou, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Assim o temos feito. E, saindo dali, como Jesus lhe disse, vai, volta à tua casa, porque por aquilo que tu dissestes, a tua filha, o demônio já saiu da tua filha. E assim ela encontra a filha em pleno juízo, restabelecida, exorcizada. Por quê? Porque confiou no Senhor, porque foi humilde, porque ele se colocou aos pés do Senhor, se confiou inteiramente a Ele. E nós temos feito o mesmo? Não somente esperando as graças materiais, as graças visíveis, mas confiando nas graças que necessitamos para a nossa vida plena em Deus. Passemos brevemente pelo Salmo. Felizes todos os que respeitam o Senhor. E o que nos diz a primeira parte? Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Se nós respeitamos o Senhor, se nós vivemos no amor verdadeiro, todas as nossas ações, e isso simboliza o trabalho das mãos, nos ajudará a ser felizes em Deus, porque viveremos nesta busca de santidade, de virtudes, e tudo irá bem na nossa vida. Mas temos este temor autêntico ao Senhor? Passemos agora à primeira leitura, que hoje nos relata a criação de Eva. Estamos no segundo relato da criação em Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão, para ver como o chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. O que significa esta parte do texto? Deus, mais uma vez, é um oleiro. Está criando os animais e passando diante do homem já no jardim do Éden, para que veja a sua obra. Deus vê que sua obra ainda não chegou à perfeição. Por quê? Porque falta ao homem viver uma profunda e completa união com outro ser humano. E assim começa com a criação dos animais, a qual o Senhor passa diante do homem para que lhe dê nome. Nome aqui poderíamos colocar como as classes dos animais: onça, leão, tigre, leopardo, cachorro, gato. Então, o que isso significa? A autoridade do homem sobre todas as criaturas. O homem, ao dar o nome, por isso nunca se fala o nome de Deus para um judeu, ele tem completo conhecimento e autoridade sobre aquelas criaturas. Mas, como bem sabemos, e como apenas ouvimos ao final do que li, Adão não encontrou auxiliar semelhante a ele. E o que isso vem a significar? Que nenhum animal pode substituir um relacionamento humano. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo tempos em que nossa sociedade distorceu muitas coisas e muitas relações. E aqui não estou dizendo que não podemos ter animais, hein? Compreendamos bem. Mas o animal não pode ser colocado no lugar de um relacionamento humano, no lugar de uma convivência com outras pessoas, como infelizmente muitas pessoas querem fazer. E como infelizmente muitas novas famílias que não têm pleno conhecimento da fé querem fazer. Os filhos hoje, ao se casarem, querem o quê? Um gato, um cachorro, um papagaio, mas não um filho. E aqui está o erro. Não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Ainda ontem escutávamos, ou melhor, anteontem escutávamos o primeiro mandamento, que é justamente crescei e multiplicai-vos. E assim hoje vemos que o Senhor pede:
que o homem tenha relacionamento, intimidade, amizade com outro ser humano, e não somente com os animais. E aqui cabe questionar a cada um de nós: como está a nossa vida enquanto cristãos? Sei que muitas vezes os animais são mais agradáveis, menos ingratos, mas nem por isso podemos substituir aquilo que é a lei divina, que é o que o Senhor colocou para nossas vidas. Temos vivido esta proximidade com outras pessoas, seja na nossa fé, na nossa família, na nossa casa, nos núcleos onde estamos presentes? Ou temos, infelizmente, com uma mentalidade pagã, colocado o animal acima de tudo? Isso não está correto. Não é aquilo que o Senhor nos pede. E quando sabemos isso? Quando vemos tantas vezes pessoas fazendo festa de aniversário para um animal, sendo que não tem um ato de carinho para com uma criança ou para com o próximo. Isso tudo está errado. A relação não é aquela que o Senhor pediu que tivéssemos entre nós. E como está a nossa relação com a humanidade, apesar de todo o desgaste que possa nos causar? Temos esta convivência? Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, quando tirou-lhe umas das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonharam. O que devemos de ver aqui, neste relato da criação de Eva? Primeiro, que um complementa o outro. Um se une ao outro. E é como bem sabemos no formar uma família e uma união matrimonial para aqueles que têm o chamado a esta vocação, que um complementa o outro. Uma mulher tem a forma de ser completamente diferente da forma de ser do homem, que é mais animal, que é mais, por assim dizer, colérico, cuidadoso da família, defensor, deveria de ser o defensor da casa, aquele que luta para o sustento. A mulher é aquela que tem mais expressividade, mais amor, mais sentimentos e educa os filhos. Então, um complementa o outro naquilo que um tem de diferente do outro. Não são os dois iguais, são diferentes, mas na sua diferença são complementares. E isto vemos o que é o projeto inicial da criação de Deus. E aqui vemos por primeira vez aquilo que se reflete novamente ao longo do Antigo Testamento e também na boca de Jesus. No princípio não era assim. O mandamento de Deus era que os dois se tornassem uma só carne. E assim, nós devemos de compreender os desígnios de Deus. Que o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, por consequência, um só espírito. A criação da mulher é o cume do amor de Deus para o ser humano, tal como ele o criou. É uma comunicação pessoal entre dois seres humanos e complementar, como havia dito. Tenhamos sempre isso presente. E ao se tornar uma só carne, e se tornar também um só espírito, como vai dizer em Malaquias 2,15, recordemos o porquê o sexto mandamento. É justamente por isso, porque ao se unir à sua esposa, o homem torna com ela um só espírito, e por isso dividem também aquilo que é o espiritual, a vida espiritual. Hoje, ao viver desenfreadamente a sexualidade, pode-se até humanamente dizer que se protege de doenças
mas espiritualmente não. Espiritualmente, o homem e a mulher se contaminam com aquilo que também o outro carrega de espiritual, diferente de si, e que pode afetar constantemente a sua vida. Por isso, o Senhor é claro e nos ensina o caminho da santidade. Não é porque não quer o bem do homem, muito pelo contrário, é porque sabe o que é bom para o homem e o que pode destruir a sua alma, a sua vida espiritual. E aqui cabe o questionamento a muitas pessoas, em especial os jovens, pai, mãe, vô, vó que me escuta. Agora tem o como ensinar a seus filhos, netos, sobrinhos, de por que é errado viver uma sexualidade desenfreada. Não é somente porque Deus condena, mas é porque espiritualmente se adoece e pode levar até mesmo à morte da alma pela contaminação espiritual, por não se reservar aquele momento único que Deus preparou. E por fim, não compreendemos aqui no português, mas no hebraico sim. Desta vez sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, porque foi tirada de Ish. Isso significa o quê? Igual dignidade de ambos diante de Deus. Aqueles que condenam a fé por colocar a mulher rebaixada ao homem não ter dignidade diante do homem estão enganados. O texto bíblico mesmo diz: a dignidade do homem e da mulher diante de Deus são a mesma. E assim se vêem, cada um na sua forma de ser, na sua corporeidade e também na sua mentalidade, mas ambos são dignos diante de Deus. Um não é menos do que o outro. E, para encerrarmos, dois aspectos últimos. Nessa passagem, vemos que o homem, na sua interioridade, sempre é capaz de dar-se conta da solidão e que não foi chamado, ele tem medo da solidão e é chamado à comunhão para com os demais. E ainda, do primeiro relato da criação que escutamos esses dias, nós vimos Deus disse, Deus disse, Deus disse. Recordemos sempre, a palavra produz efeito em nós que falamos e naqueles que nos escutam. Por isso, tomemos sempre cuidado sobre o que falamos, sobre os assuntos, sobre a forma que usamos as palavras, de forma ofensiva, blasfema. Aquilo que escutamos também, hein? Se escutamos e entra em nosso interior, como dizia ontem Jesus, coisas que também afetam a saída daquilo que vai estar em nós, nós também corremos um risco. Exemplo, se escutamos músicas blasfemas, depois somos tendenciosos a cair também em blasfêmia. Então, saibamos o que falar, saibamos escolher as palavras que acolhemos dentro em nós e que pronunciamos para os demais, para que assim possamos sempre manifestar o projeto e a graça de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais no reconhecimento de nossa pequenez diante de seu Filho, diante da Trindade, e nos coloquemos sempre com amor a seus pés, confiando e expondo a Ele nossas vidas e reconhecendo dele toda a nossa dependência, para que, vivendo cada vez mais na sua presença, os seus desígnios de amor, possamos um dia merecer entrar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, um excelente dia a todos.